Fala pessoal, como é que tá? Tudo tranquilo? Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço simulações usando fontes controladas, tá? No microcap. E também como é que eu faço para verificar a potência, né? A gente estava trabalhando até agora com componentes passivos e waveform sources, né? Para simular fontes dependentes, eu tenho que vir aqui em dependent sources. E a gente vai ter quatro opções básicas aqui. Essas outras eu não vou abordar, tá? Mas a gente vai ter uma fonte de corrente controlada por corrente, que isso implementa um ganho de corrente. Eu tenho uma fonte de corrente controlada por tensão, e isso, na verdade, implementa um ganho que a gente chama de transadmitância. Eu tenho uma fonte de tensão controlada por corrente, um ganho de transimpedância, que a gente chama, e uma fonte de tensão controlada por tensão, que basicamente implementa um ganho de tensão normal. Tá? Então, eu preparei um circuitinho aqui para vocês. Deixa eu mostrar ele aqui. Tá? Então, esse circuitinho é um circuito que tem uma fonte de tensão controlada por corrente. Então, é a corrente da fonte, é a corrente na resistência de 10 ohms aqui, quem controla essa tensão, e o ganho da fonte é de 150 vezes, né? Então, 150 vezes I1, né, é basicamente a tensão VO. Nem coloquei aqui, mas vamos dizer que isso aqui é 100 ohms também, tá? Então, como é que eu faço isso, né? Vou mostrar aqui no software para vocês. Tá? Então, ó, eu vou primeiro montar a parte, vou colocar os componentes, né? Então, eu preciso de um resistor de 10 ohms, 10 ohms, né? Não muda nada isso, né? Um resistor de 20, aqui é 30, aqui é 100, né? Lembre-se que Ctrl R automaticamente vai rotacionar. Eu preciso de uma fonte de 100 volts, né, com fase zero, então eu venho aqui em Waveform Sources, né, Voltage Source, né, já vou para a aba do seno aqui, e coloco a C magnitude 100, fase zero. Vou botar a VA aqui, vocês se lembrem-se que nos últimos vídeos eu expliquei que as magnitudes DC, AC magnitude e AC phase se usam, são utilizados nas simulações AC e DC dinâmicas, né, e AC e DC também. Agora, essas VA, F0, VO, TD, são utilizadas na simulação de transitório. Se eu quiser simular um transitório, eu vou usar esses valores. Né? Então, eu estou trabalhando com, vou usar uma frequência de 1 radiano, ou seja, 1 sobre 2 vezes π hertz, né? Então, mas aí que tá, eu vou fazer primeiro a simulação no CA, tá, pessoal? Depois eu simulo o transitório, mas enfim. E agora eu vou vir atrás aqui da fonte dependente, né? Então, na fonte dependente, na dependent source, eu quero uma fonte de tensão controlada por corrente, né? E ela está mais ou menos ali, ó, no circuito. O ganho dela é 150, então vocês usem 150. Tá? Então, o ganho dessa fonte é 150, vocês podem mostrar, ó, esse ganho, colocar aqui, ó, show, né? Escrevi tecla Enter, desculpa. Aí daí ele coloca o ganho da fonte aqui, ó, 150, né? Agora que vem a parte meio chata. Não chata, né? Essas fontes aqui, ó, como é que tu vai fazer? A corrente I1 tem que ser a corrente de controle, e a corrente de controle tem que passar por aqui, ó. Tá? Então, vai ficar feio. Tu até pode colocar labels, né? Tu pode dar nome para os componentes, mas eu quero, desculpa, para os ramos, mas eu quero deixar a coisa mais brutal possível aqui, né? Então, para I1 circular pela fonte dependente, eu vou ter que fazer essa construção aqui, ó. Eu saio com o ramo aqui de I1 e faço ele passar pela fonte de tensão controlada por corrente.
tá? E depois o que que eu faço? Eu faço a corrente voltar aqui para esse ramo, né? Tem que tomar muito cuidado, né? Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Por quê? Porque pode ver que a corrente tem que circular pelo mais aqui para ter o mesmo sentido da corrente de controle, né? O resto do circuito tu faz exatamente igual, ó. Cuidado aqui, ó, porque se tu porventura sem querer encosta aqui, ele vai fazer um nó. Tu não pode fazer isso, tá? Tu tem que fazer o circuito como ele é, ó. A única coisa, e é isso que torna um pouquinho feio esse circuito, é que eu tenho que fazer a corrente nesse ramo R1 atravessar aqui a corrente, a fonte dependente, né? Então, basicamente, é assim que eu faço essas simulações. Tá? Deixa eu colocar a minha referência aqui, deixa eu puxar para ficar mais bonito aqui. Né? E daí eu posso vir aqui em Análises Dynamic AC. Né? E daí eu coloco a frequência aqui de 2 vezes π, que é 1 radiano, né? Ok. Tá? Então, o que que acontece? Ó? Opa! A corrente circula aqui e essa é a tensão de saída. Se eu mudo o ganho da fonte, dependendo, né? Isso para esse circuito aqui. Se eu mudo o ganho da fonte, eu vou mudar aqui a minha tensão nesse nó. Né? Então, aqui eu vou colocar 200. Né? Só que como essa tensão influencia essa corrente, isso faz com que haja nesse circuito uma espécie de realimentação, né? Porque como essa corrente é influenciada por essa tensão nodal, que é influenciada por essa tensão, né? E essa corrente influi nessa tensão, eu tenho uma situação bem complexa nesse tipo de circuito, né? Então, se eu alterar os parâmetros da fonte, eu altero, na verdade, todo mundo aqui. Não é simplesmente, não vou necessariamente aumentar a tensão. Isso vai depender de uma série de coisas, tá, pessoal? Então, basicamente é isso. Isso é uma fonte de tensão controlada por corrente. Quando eu coloco, deixa eu colocar aqui, sair da análise. Quando eu coloco uma fonte, por exemplo, de corrente controlada por tensão, até aqui, vamos colocar dessa. Para ligar, eu só vou precisar ligar a tensão de controle aqui. Então, vamos imaginar que a tensão de controle é a tensão aqui na saída, né? Tu ligaria literalmente os pontos, né? Aqui e aqui a tensão de controle, tá? Então, os circuitos, eles ficam feios? Ficam, né? Mas fica bem óbvio, né? Quando eu monto o que eu tenho que fazer. Para as fontes que são controladas com corrente, eu tenho que fazer a corrente passar por esse elemento aqui da fonte dependente. E as fontes que são controladas por tensão, eu tenho que colocar a tensão de controle nos terminais aqui e cuidado com o sentido do mais. O sentido do mais aqui indica a polaridade positiva e o mais aqui indica o sentido da corrente na convenção passiva, tá? Cuidado com isso. Deixa eu dar um Z aqui. Na questão, no trabalho 3, né, no relatório 3, eu peço para vocês analisarem a potência. Quando eu estou simulando em AC no circuito, tá aqui, ó, para ligar as tensões já saem ligadas, né? Então aqui, ó, node voltages. Se eu omitir as tensões, então eu vou sumir esses valores das tensões nodais. Para ter as correntes, eu já mostrei para vocês, né? Se eu colocar aqui do lado, eu tenho potência. Né? Então, a potência, cuidado aqui, ó, eu vou dar um zoom para vocês verem. A potência, ela vai ser apresentada com magnitude e fase também. A gente vai ver na próxima aula teórica, né, quem ainda não viu a parte teórica, que a potência, ela é potência complexa também, né, em análise 2.
Então, o circuito aqui te apresenta a potência em magnitude e fase. Tá? Nesse caso, a potência no resistor é totalmente ativa, porque a fase é nula, a fase é zero aqui. Tá? E também da fonte. Mas no momento em que eu colocar um elemento reativo, isso não necessariamente vai ser verdade, principalmente nesse elemento, né, e nas fontes, quer ver? Vamos colocar aqui um indutor. Isso aqui é fazendo um teste rápido, né? De 10 Henry. Então, observem a potência original dessa fonte, que é 49 watts. Quando eu colocar esse elemento indutivo, vocês perceberam que ficou 336, né? Com fase 41,74. Então, na verdade, a potência nas fontes aqui, elas tiveram uma alteração na fase. Aqui, mal é mal, aqui quase nada. Tá vendo? Mas podem ver que a potência nas resistências continua com fase zero. F, para quem não sabe, é femto. É 10 na menos 15 ou menos 18. Agora não me lembro. Tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que a potência dessas fontes e dos elementos em geral são apresentados com magnitude e fase. Essa potência da fonte, na verdade, é a potência aparente com fase 41, nesse exemplo. Tá? As potências nos resistores são totalmente ativas, pode ver, em fase zero, e a potência nesse indutor tem fase 90 graus, indicando que é uma potência totalmente reativa. Tá? Mas tudo isso vai ser abordado com calma nas aulas teóricas, tá? Para quem ainda não viu. Tá? Então, eu só queria mostrar para vocês como é que eu simulo, como é que eu vejo a potência, né, em circuito CA aqui, e como é que eu simulo circuitos com fontes controladas. Tá bom? Aquele abraço, pessoal. Até a próxima. Qualquer dúvida, vou estar à disposição de vocês. Falou!